Agora na Intersom, tem a mensagem da manhã. Tropeçar não é ruim. Sabe o que é ruim? É apaixonar-se pela pedra, sim. Olha, de qualquer forma, ainda bem que existem as pedras, viu? Somos humanos e nada nos define tão bem quanto a nossa capacidade de superar as dificuldades e os tropeços. Nós enfrentamos a vida lentamente, respirando fundo, pedindo mais e contando até 3. Mesmo nos momentos difíceis, somos capazes de fazer do medo um escudo de coragem. Coragem para viver a sua vida plenamente, recuperar o fôlego, dar-se um tempo e recomeçar. Temos o direito de parar e escolher novos caminhos, sabia? E o que aprendemos com os tropeços? A vida é um bom professor, de tal forma que, se não aprendermos a lição, ela repete. E é por essa razão, muitas vezes, que ficamos desesperados, frustrados e parece que nada está dando certo. Não existem manuais de sobrevivência. Aprendemos a viver quando o fogo toca a nossa pele. Com o tempo, aprendemos a gerir a nossa vida e quais caminhos escolher. Jorge Luiz Borges escreveu esse belo texto que exemplifica aí tudo que aprendemos praticando a vida, tropeçando e levantando 1000 vezes. Com o tempo, aprendi a sutil diferença que há entre pegar na mão de alguém e acorrentar uma alma. Com o tempo aprendi que o amor não significa se apoiar em alguém e que companhia não significa segurança. Com o tempo eu comecei a entender que os beijos não são contratos e os presentes não são promessas. Com o tempo aprendi que estar com alguém, porque esse alguém oferece a você um bom futuro, significa que cedo ou tarde você vai querer voltar para o passado. Com o tempo a gente se dá conta de que se casar só porque já passou da hora é uma clara advertência de que seu casamento será um fracasso. Com o tempo eu compreendi que só quem é capaz de lhe amar com todos os seus defeitos, sem a pretensão de mudar nada, pode lhe presentear com toda a felicidade que você deseja. Com o tempo você se dá conta de que estar ao lado de alguém só para acompanhar a sua solidão fará com que irremediavelmente você acabe não desejando mais vê-la. Com o tempo entendi que os amigos verdadeiros valem bem mais do que qualquer quantia em dinheiro. Com o tempo entendi que os verdadeiros amigos se contam nos dedos da mão. E se você não lutar por eles, cedo ou tarde estará rodeado de falsas amizades, viu? Com o tempo aprendi que as palavras ditas em um momento de ira podem fazer chorar a quem se feriu por toda uma vida. Com o tempo aprendi que qualquer um desculpa, mas perdoar é só para as grandes almas. Com o tempo compreendi aí que se você ferir duramente a um amigo, muito provavelmente a amizade jamais voltará a ser igual. Com o tempo você se dá conta de que, ainda que seja feliz com seus amigos atuais, algum dia chorará por aqueles que você perdeu. Com o tempo você se dá conta de que cada experiência vivida com cada pessoa é única. Com o tempo você se dá conta de que humilhar ou desprezar um outro ser humano, cedo ou tarde fará você sofrer as mesmas humilhações ou desprezos multiplicados por 2. Com o tempo aprendi a construir todos os meus caminhos no hoje, porque o terreno do amanhã é muito incerto para fazer planos. Com o tempo eu compreendi que apressar as coisas ou forçar que elas aconteçam acabará por fazer com que elas não saiam como esperadas. Com o tempo você se dá conta de que o melhor não era o futuro, mas sim o momento que está vivendo bem nesse instante, o agora. Com o tempo você verá que, ainda que seja feliz com o que estão ao seu lado, sentirá falta dos que ontem estavam com você, mas que já se foram. Com o tempo aprendi que tentar perdoar ou pedir perdão, dizer que ama, dizer que sente saudades, dizer que precisa, dizer que quer ser amigo diante do túmulo,
Já não faz mais sentido nenhum. Mas infelizmente, isso tudo só aprendemos com o tempo. Amadurecemos mais com o sofrimento do que com o passar dos anos. Não é o tempo que nos faz entender que as derrotas devem ser encaradas de frente e que é preciso sentir orgulho de nós mesmos. São os sofrimentos e as pontadas no estômago que nos fazem crescer e seguir em frente. Com o sofrimento aprendemos a resistir ao que nos aprisiona, a lutar contra os nossos preconceitos, deixar de lado o desejo de desistir, a parar de se queixar, a conversar consigo mesmo, entender a inveja, livrar-se dos modismos e descansar. Quando tropeçamos e sofremos, percebemos que tudo passa, tudo muda. E por mais paradoxal que pareça, o momento em que começamos a mudar coincide com aquele em que começamos a nos aceitar como realmente somos. Por que a gente só aprende na dor, né? Por que a gente só aprende com o sofrimento? A gente só aprende quando as coisas já foram pro buraco, a gente só aprende quando as coisas estão dando errado. Nós, seres humanos, temos essa falha, né? A gente só procura quando a gente está muito ruim. A gente não consegue ir planejando a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa felicidade no agora, nesse momento que a gente está vivendo. A gente só procura planejar quando a coisa foi pro buraco. Quando a gente perde um grande amor, aí a gente vai falar que a gente ama, que a gente quer o amor da vida, que a gente não pode viver sem aquela pessoa. Mas quando a gente tá do lado da pessoa, a gente não faz nada por merecer. Não diz que ama, trata mal, trata de qualquer jeito. Quando a gente tem uma casa, por mais simples que seja, a gente nunca agradece a Deus pelo lar que a gente tem, o teto que a gente tem na cabeça, o carrinho usado velho que a gente tem. Porque o nosso egoísmo é tão grande que a gente só agradeceria se fosse uma coisa maravilhosa, né? Se tivesse uma casa com piscina no fundo, uma chácara, uma fazenda, se fosse um carro 0 do ano importado. A gente não consegue dar valor às pequenas coisas que a gente tem. Aí quando a gente perde o pouco que a gente tem, a gente vai reclamar. Aí isso vai fazer uma grande falta. Hoje não faz falta, tudo é uma porcaria. Mas depois quando você perde, aí você vai falar, nossa, como aquilo me fazia grande falta. E muitas pessoas também tropeçam sempre nos mesmos erros. Só que um detalhe, continuam insistindo nos mesmos erros. E um detalhe, se apaixonam pela pedra que tropeçaram. O pior de tudo é isso, não é você errar. Errar todo mundo erra, eu já falei pra você, isso é humano, a gente não é perfeito, a gente vai errar. E mesmo que a gente tenha aprendido a lição várias vezes, ainda pode coincidir de errar novamente, ainda com o mesmo erro. O problema é que a gente se apaixona pela pedra. A gente não quer largar dela. A gente quer continuar com essa pedra no meio do caminho. E se não tem a pedra no meio do caminho, a gente joga. Porque a gente se apaixona pelas coisas ruins. Parece loucura? Mas é a pura realidade. Muitas pessoas que têm pedras no seu caminho se apaixonaram pelas pedras do seu caminho e não conseguem tirá-las. Parece piada, mas não é. É a pura realidade. Tem pessoas que adoram ter o problema na sua vida e não conseguem se libertar do problema porque se apaixonaram pelo seu problema. Seja ele qual for. O problema na sua casa, o problema no seu relacionamento, o problema no seu trabalho, o problema na sua vida, seja qual for o problema que você está passando. Para analisar agora se você não acabou se apaixonando pelo problema e não consegue mais se livrar dele. O tropeçar não é ruim. O problema é apaixonar-se pela pedra. Você já parou para pensar nisso? Quem é que não vai errar em cima dessa terra? Todos vamos errar. Mas a grande sabedoria é aprender a reconhecer o erro, aprender a mudar, aprender a perdoar e aprender a se perdoar também. Porque muitas vezes nós não nos perdoamos dos erros cometidos. Tem muita gente que já perdoou a gente, olha, tudo bem, o que foi já foi, mas a gente não consegue se perdoar do erro cometido e continua sofrendo até hoje, e isso nos aprisiona, isso não consegue fazer com que a nossa mente fique liberta para a gente poder dar um passo à frente. A gente tem que se libertar de coisas que nos amarravam para poder seguir em frente, e a gente aprende isso com o quê? Com o sofrimento. Só que muita gente, mesmo com o sofrimento, não consegue se libertar, porque já virou uma coisa crônica, já faz parte de você. Você aprendeu a gostar de sofrer. Sabe como vira um vício? Se eu parar de sofrer, eu vou sentir falta? Tem gente que é assim.
Nossa, Guine, mas como é que alguém pode querer sofrer? Tem gente que gosta de ser o coitadinho, tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de estar sempre doente, tem gente que gosta de estar sempre com problema. Tem gente que gosta. E aí o que você fala para um ser desse? Você vira e fala: meu querido, minha querida, você precisa mudar. E sabe quem é que vai te ajudar? É você. Não adianta você ficar implorando para Deus, para isso, para aquele outro, para esse, para aquele, se você não quiser mudar. Eu já falei, Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer o que bem entende da sua própria vida. Você escolheu estar na situação que você escolheu e continua insistindo nessa situação por livre escolha sua. Ah, mas eu não quero sofrer. Tá, você fala da boca para fora e por dentro. A gente tem que saber o que a gente tem por dentro, gente. Falar, a gente fala a qualquer momento. Todo mundo fala, mas botar em prática, que é outra coisa completamente diferente. A gente tem que começar a parar de reclamar e colocar as coisas em prática. É aí que as coisas vão começar a dar frutos, vão começar a ter mudanças na sua vida. Você reparou por que muitas coisas não mudaram na sua vida ainda? Porque você só falou, não colocou em prática. E quando eu falo as palavras aqui pra você, não é para te colocar para baixo, não. É para fazer você enxergar que há sim uma esperança, há sim uma chance. Só vai depender de você. Não adianta eu ficar falando um monte de baboseira aqui. Ai, tadinho, as coisas vão mudar, Deus vai mudar a sua vida, tenha fé. Não adianta. Eu tenho que mostrar como a coisa é na realidade, que você tem que mudar. Qualquer um pode falar qualquer coisa. E como eu te falei, se você tropeçou, não tem importância. Tropeçar não é ruim, todo mundo tropeça. Eu tropeço, você tropeça, todo mundo tropeça. Eu também tenho meus problemas, meus defeitos, meus erros, mas também tenho minhas qualidades, também tenho os meus valores, também tenho as minhas virtudes. O ruim é apaixonar-se pela pedra. Então hoje, aprenda que os tropeços nos ensinam onde pisar. Mensagem da Manhã. Intersom FM.